Você já parou para refletir acerca das suas reações do presente? Será que elas têm alguma interferência em algo que você viveu no passado? O que tem impulsionado as suas decisões? Junte-se a nós, fique até o final desse vídeo e buscaremos essas respostas. Como funciona o processo dinâmico de uma família, amor? Então, é importante nós entendermos, Tati, e todos aqueles que estão nos acompanhando nesse episódio, os tipos de famílias que nós temos. Nós temos alguns tipos, não conseguiremos explorar todos, mas falaremos aqueles que entendemos que são os mais usuais e aqueles que a gente percebe mais no dia a dia. Primeira família é a família nuclear. A família nuclear é aquela família tradicional, composta por pai, mãe e filhos, sendo filhos biológicos ou adotados. Então você vai aí se identificando, ok? Acompanha esse vídeo, vai se identificando qual é a sua realidade, qual é o seu tipo de família. A segunda família é o que nós chamamos de família ampliada. É aquela brincadeira que fala que parente não é da família, mas é sim. Na família ampliada tem os avós, tem os tios, tem os primos, enfim, é aquela família, aquele núcleo imenso da família. Muito bem. A terceiro tipo de família é a família monoparental, que é composta ou pelo pai e o filho, ou pela mãe e o filho. Monoparental. Quarto tipo é a família anaparental, que é formada apenas pelos irmãos. Os pais já não estão mais presentes no seio familiar. E por fim, um último tipo de família que nós gostaríamos de destacar aqui nessa parte introdutória é a família reconstituída, ou a linguagem mais tradicional é a família mosaico. O que é a família mosaico? É quando o marido se une à sua esposa e ele já tinha filhos de um relacionamento anterior e ela já tinha filhos de um relacionamento anterior. E aí unem-se e vivem numa família que nós chamamos de uma família mosaico. Exato. E mediante esse cenário de tipos de família, né, existem aí as famílias que estão para ser formadas. Esse é um tipo de sistema, uma estrutura familiar, assim como o pastor Carlos acabou de falar. Quando você vem dentro de uma estrutura familiar, automaticamente você vai adquirindo os costumes, os valores, daquela estrutura, daquela dinâmica da família que você veio. Ou seja, você, ser humano, indivíduo, você veio de um sistema familiar, dessa estrutura. E aí eu pergunto para você, qual tem sido a sua reação hoje com a sua família que você se encontra, mediante a esse processo dinâmico que você teve lá atrás? Porque se você teve uma estrutura dessa mosaica, por exemplo, né, onde ambos já tinham famílias formadas e se uniram, e aí você está começando a construir a sua nova família hoje, os costumes, queridos, são completamente diferentes. E aí que está o grande X da questão. Existem atitudes e reações que nós hoje realizamos mediante essa estrutura que nós recebemos. Só que o grande X dessa questão é você entender qual é a estrutura da sua família hoje. Eu saí de um lar, de uma estrutura, Carlos saiu de um outro lar, de uma outra estrutura completamente diferente da minha. É muita diferença. Não cabe falar. Não vamos colocar isso nas redes sociais. Você vai ficar curioso. De repente a gente grava um outro episódio só para falar da estrutura familiar da Tatiana e da estrutura familiar do Carlos. Olha, vai dar um episódio imenso, hein? Imenso, até um filme. E aí eu não posso pegar toda essa estrutura por inteiro e trazer para o meu relacionamento com o Carlos. Assim mesmo, Carlos não pode pegar toda a estrutura que ele recebeu por inteiro e trazer para esse novo relacionamento. É lógico, é óbvio, que nós temos aí resultados, né? Nós temos resultados dessa estrutura que nós fomos formados. Sim. E não dá para não trazer para a nossa realidade. Nós somos o fruto do meio. Exatamente. Só que nós temos que entender qual é o processo dinâmico dessa nova família, não é verdade? Porque quando eu pego algo que eu gostaria, isso aqui é legal para mim, minha família fazia isso comigo, então eu vou trazer para essa família nova minha. Quando eu faço isso,
sem analisar o contexto, meus queridos, vai dar ruim. Vai dar confusão, na verdade, amor? E aí, como que eu posso entender que eu preciso mudar a minha maneira de ser com essa minha nova família? Então, Tati, essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, quem fez psicologia aqui foi a irmã. E a irmã jogou essa bola para mim agora aqui, mas tudo bem, vamos aqui. Na minha humildade, eu vou tentar dar uma resposta próxima daquilo que você daria como uma psicóloga. Então, quando a gente entra e constitui uma nova família, nós precisamos entender que novos costumes precisarão ser formados. Exato. Novos hábitos precisarão ser formados. E aí precisa ver o quê? A conversa. Precisa ver o diálogo, precisa ver ali o combinado, né? Aquilo que a Tati traz da sua família, junto com aquilo que eu trouxe da minha família, precisa ali de quê? De um equilíbrio. Sim. Há situações que nós vamos entender que não está bom aquilo ali para o nosso relacionamento, para essa nova família que está nascendo. Formação, exato. Essa nova formação. E ali nós vamos de uma maneira assim bem aberta, nós vamos de uma maneira bem harmoniosa, conversando e ditando os nossos hábitos e traçando os nossos costumes. Valores também. Os nossos valores, muito bem dito. E aí, o que acontece? No decorrer da caminhada, isso não é instantâneo, não. Isso não é automático. Casou num dia, no dia seguinte já está fazendo isso. Não. Isso é no decorrer da caminhada. Sim. Tem situações que nós, por exemplo, vamos completar 20 anos de casado esse ano. Parabéns, viu? Em setembro, 20 anos de casado. Quero surpresa. Deus já está providenciando. Tem coisas que nós mudamos bem depois. Exato. Tem situações práticas que eu trouxe da minha família que eu precisei mudar por entender que não estava sendo saudável. Sim. Você também. Isso. E aí que está o X da questão. A gente precisa ter a humildade, independente do tempo, de reconhecer que algumas coisas não estão dando mais. Funcionam, né? Não funcionam. Não funcionam. E nós temos que ter humildade para mudar. Nós temos que reconhecer, sim, para nós termos um relacionamento saudável. Perfeito. Relacionamento saudável, gente, não é uma utopia, é uma realidade. É possível? É possível quando eu entendo o processo dinâmico da minha família. Quando eu entendo quem é o Carlos, quando eu entendo quem é a Tatiana, eu não posso reagir mediante questões do meu passado, eu preciso reagir agora. Eu não preciso ser uma pessoa rude, eu não preciso ser uma pessoa manhosa, né? Ou mandona. Por quê? Porque eu recebi isso lá atrás. Jamais, eu preciso entender esse processo da minha família para se tornar uma família, o quê? Uma família que é saudável, tem um relacionamento saudável. Uma família que tenha uma forma circular de agir. Assim, uma família que tenha as suas responsabilidades acontecendo, as coisas fluindo naturalmente. Uma família que tenha, assim, um conjunto de padrões muito bem definido. Exatamente. Eu acho que muitas vezes é isso que falta. Sim. Padrões bem definidos. Talvez se nós fizéssemos essa pergunta agora para você, quais são os padrões da sua família? Você responderia? Talvez tivesse dificuldade. Então precisa definir muito bem esse assunto. Porque o maior desafio, gente, é de fato, nenhum relacionamento conjugal, você saber identificar e definir os padrões. Nós não podemos imitar ninguém, porque cada família tem seu processo dinâmico completamente diferente. Ah, meu irmão é assim, minha vizinha, minha amiga, meu pai. Não, a sua família é única. E para ter um relacionamento saudável, a gente precisa entender essa estrutura, esse movimento. E aí, amor, quais são os passos que nós podemos realizar e falar aqui para ter esse relacionamento, essa família, essa estrutura saudável? Tati, eu começaria com o primeiro passo, é o convite para Jesus entrar na sua família. Amém. É um grande privilégio. Sim. Eu posso te dizer que muitos dos seus problemas seriam evitados se Jesus estivesse realmente no centro do seu relacionamento. Jesus no centro Sim. é o primeiro passo. E a segunda dica, o segundo passo é criar um ambiente seguro, é a ideia da segurança. Na sua casa, na sua família, você precisa se sentir seguro. Ao redor,
tudo pode estar desmoronando, mas na sua casa a segurança precisa permanecer. E quando se trata de segurança, eu preciso entender que na minha casa eu tenho rede de apoio. Perfeito. Porque quando eu tenho rede... O que é rede de apoio, gente? É saber com quem eu posso contar, com quem eu posso confiar, é saber que se eu estiver passando por algo, ou seja, algo bom ou ruim, eu poder contar com o Carlos, contar com o Gabriel, eu saber que eles vão me oferecer um ombro, uma voz, vão oferecer um apoio para mim. E assim vice-versa, né? Essa questão da segurança ela é de suma importância, porque você não precisa procurar fora da sua casa aquilo que você mais necessita para determinados momentos. Uma outra dica, um outro passo é cuidar de você mesmo. Eu gosto demais do versículo bíblico que fala: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Para eu amar a Tati, eu preciso estar me amando primeiro. E aí, automaticamente, o amor vai fluir. Cuide de você mesmo, que o seu interior esteja assim resolvido. Porque se o seu interior estiver resolvido, você vai viver relacionamentos muito satisfatórios. E aí também tem o próximo passo, né, para ter esse relacionamento saudável, é a comunicação emocional. É você identificar, cada pessoa é diferente, cada indivíduo é diferente. Quando eu me conecto emocionalmente com o Carlos, com o Gabriel, eu falo deles dois porque é a nossa formação familiar. Nossa família, sim. Né? Quando eu entendo a maneira como eles se comunicam, fica mais fácil. Perfeito, perfeito. E se tratando de comunicação emocional, vai uma dica aqui de uma leitura maravilhosa. Toda vez que a gente fala sobre esse assunto, a gente lembra dele, né? Gary Chapman, o livro As 5 Linguagens do Amor, que ele vai falar exatamente que cada um tem um tanque emocional que precisa ser preenchido. Assim como o carro precisa do tanque de combustível, nós precisamos desse tanque emocional. Cada um tem a sua linguagem diferenciada. E como que eu preciso entender essa linguagem? É você conhecer a pessoa. Perfeito. Não adianta eu falar para o Carlos de uma maneira que ele não vai entender e não vai gostar. Agora, Tati, tem uma pequena dificuldade de entendimento nesse assunto, né? Que não vai dar para a gente explorar muito aqui. A minha linguagem de amor é diferente da sua linguagem do amor, com base no livro. Eu preciso comunicar na sua linguagem para que seu tanque emocional fique cheio. Exato. E não comunicar na minha. Às vezes, alguns casais que fazem uma certa confusão nesse entendimento, e aí o marido comunica muito na dele e... Quer que a mulher entenda. Quer que a mulher entenda e não faz muito sentido para ela. Então, fica a dica. E aí ele vai falar dessas 5 linguagens: palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente, toque físico e atos de serviço. Mas para você entender melhor, que eu indico a você fazer essa leitura que é maravilhosa. Além da leitura do livro, lá no livro, no final, tem um teste com perguntas simples e você vai marcando aquelas perguntas e depois, ao final, você consegue identificar qual é a sua linguagem de amor. Exato. Isso ajuda bastante também. Isso, né? Gente, é óbvio que é uma das ferramentas, né? Mas é claro que você, no dia a dia, você vai entendendo, você vai tendo essa comunicação emocional com o seu familiar. E também é de suma importância para você que tem adolescente em casa. Adolescente, jovem, entre no mundo dele. Tenha essa comunique na linguagem dele. Comunique a linguagem dele. Se você não entrar nessa comunicação emocional, você só vai se distanciar. E aí você vai se deparar com assuntos tenebrosos que talvez você vai chegar à conclusão que você não conhece mais o seu filho. E principalmente nesse tempo atual, onde para os adolescentes, para as crianças, oferece muita distração. Exato. Não permita que o seu filho se distraia tanto. Não perca o seu filho dentro da sua casa. Conecte a ele. E um outro passo é o trabalho em equipe. E o último passo, trabalho em equipe. Trabalhar em equipe, ter frente unida, faz com que uma atitude harmônica aconteça dentro do relacionamento. É uma união total entre as pessoas. É claro que as divergências vão acontecer. Sim. É claro que nem tudo eu vou concordar com Tati, nem Tati vai concordar comigo, nem a gente com o Gabriel. Mas quando nós buscamos trabalhar em equipe, quando nós temos essa noção, tudo flui bem. Tudo flui muito bem. E aí isso faz com que o sistema familiar seja um sistema saudável. Exatamente.
é tão bom quando a gente encontra, né, esse equilíbrio, essa harmonia, esse refrigério na nossa casa, no nosso lar. É claro, gente, que nada é 100%. Nós estamos aqui em busca da perfeição, ninguém é perfeito. Estamos buscando a plenitude. E é claro que nós temos como a nossa regra a palavra de Deus, porque isso é a nossa base fundamental. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos que entender qual é o nosso manual de instrução. Quando a gente escolhe o manual de instrução e segue aquele manual, e nós estamos informando aqui que o melhor manual de instrução é a palavra de Deus, a Bíblia. Por uma coisa simples de entendimento. Quando você compra um carro, vem um manual. Exato. Produzido pelo fabricante. Quando você compra um eletrodoméstico, vem um manual produzido pelo fabricante. Exato. E no nosso caso, quem nos criou? Deus. Quem é o fabricante do homem, da humanidade? Deus. Então a Bíblia é o manual do fabricante. Escrituras inspiradas ali, escritas por homens de Deus, né? Então, quando nós temos esse manual como base na nossa família, a palavra de Deus ela vai nos dar todo o discernimento, a direção, a indicação. E aí você vai ter essa noção de valores. Quais são os meus valores? Quais são os valores que eu quero trazer para minha casa? E colocar, gente, não é simplesmente você escolher quais são os valores e não colocar em prática. Tem que Porque o mais difícil escolher e praticar. É colocar em prática. Esse é o desafio. Mas é possível. Porque quando a gente resolve casar, ter filhos, nós estamos deixando um legado. E qual vai ser o nosso legado? Qual vai ser a estrutura dessa nossa família ser deixada para essa geração? Muito bem. Mediante essa fala da Tati, eu quero encerrar lhe fazendo uma pergunta. Você tem entendimento, você tem noção de qual legado você deixará para as suas gerações? Você já parou para pensar nisso? Pare e reflita sobre esse assunto. Qual legado você deixará para as futuras gerações? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor lhe alcance aonde você estiver e que a sua família seja uma família que vive em unidade, em harmonia e em amor. Não se esqueça de curtir aqui esse episódio, comente bastante aí e compartilhe para que outras vidas e famílias sejam abençoadas também. Te esperamos no próximo episódio do Quartas do Refrigério.